Olá! Neste vídeo, aprenderemos sobre o ciclo de rosqueamento automático G76. O ciclo G76 requer a programação em dois blocos, tendo a seguinte estrutura no programa: P, Q e R. O valor de P é composto por 3 subcódigos, que devem obrigatoriamente ser escritos com 2 algarismos cada. Por exemplo, o subcódigo M corresponde ao número de repetições do último passe. Caso seja necessária apenas uma repetição, é preciso digitar o valor 01 para que a máquina interprete o código da forma correta. O subcódigo S é a saída angular da rosca. Para chegarmos a este valor, temos que levar em conta as seguintes considerações. O valor mínimo programado para a saída angular deve ser igual a 10, que corresponde a um filete cônico. No caso da não necessidade da saída angular, programa-se 00. Sempre o diâmetro de posicionamento deve ser maior que o diâmetro do final da saída angular. O subcódigo A é referente ao ângulo da ferramenta. Nesta breve simulação, observamos a ferramenta gerando uma penetração por flanco. Neste caso, o subcódigo A será preenchido com um valor de 60 graus. Nesta outra simulação, a penetração da ferramenta será em linha reta, iniciando sempre no mesmo ponto e executando um corte no centro do filete, ou seja, atacando os dois lados da pastilha, e o subcódigo A seria preenchido com o valor 00. Retornando ao primeiro bloco do ciclo G76, o valor de Q significa mínima profundidade de corte no raio e em milésimos de milímetro. E o R é referente à profundidade do último passe no raio. No bloco seguinte do programa, utilizaremos novamente o G76, no qual preencheremos os seguintes campos. O valor de X será o diâmetro final do rosqueamento. O valor de Z será o comprimento final do rosqueamento. O valor de R será a conicidade incremental no eixo X, sendo raio negativo para externo e raio positivo para o interno. O valor de P é a altura do filete da rosca, no raio e em milésimos de milímetro. O valor de Q é a profundidade do primeiro passe, no raio e em milésimos de milímetro. E o valor de F é o passo da rosca. Para entendermos melhor o ciclo, utilizaremos como exemplo a programação de uma rosca métrica, M25/2, conforme este desenho. No bloco 70, iniciaremos a programação do ciclo G76. O valor de P será 01, referente ao número de repetições do último passe. 00, pois, conforme observamos nesse desenho, não há necessidade de saída angular, devido ao canal. 60 para a rosca métrica, referente ao ângulo da ferramenta utilizada. O valor de Q, que é a mínima profundidade de corte, será 100, e o valor de R, que é a profundidade do último passe, será 0,1. Estes valores podem ser alterados de acordo com a necessidade e propriedades de cada material ou ferramenta. No bloco N80, utilizaremos novamente o G76. Para chegarmos ao valor de X, precisaremos antes fazer os seguintes cálculos. Cálculo 1. A altura do filete, P. Para este cálculo, utilizaremos a fórmula. P é igual a 0,65 vezes o passo. Assim, P é igual a 0,65 vezes 2. Portanto, P será igual a 1,3. Após calcularmos a altura do filete, faremos o cálculo do diâmetro final, que será nosso X. Para isso, utilizaremos a fórmula X igual ao diâmetro inicial menos P vezes 2, ou seja, X de 25 menos 1,3 vezes 2. Portanto, teremos um X igual a 22,4 milímetros. Voltando ao programa, o valor de X será 22,4. O valor de Z será o comprimento final do rosqueamento, sendo este valor igual a menos 26,5. O valor de P
a altura do filete da rosca, no raio e em milésimos de milímetro, será 1.300, conforme já calculado. Para chegar ao valor de Q, utilizaremos a fórmula Q é igual P, que representa a altura do filete, sobre a raiz do número de passadas. Nesse exemplo, vamos utilizar 11 passadas. A quantidade de passes pode ser definida pelo usuário e no catálogo de ferramentas também contém instruções que variam de acordo com o fabricante. Assim, a fórmula com os nossos valores ficará Q é igual a 1,3 dividido pela raiz de 11. Portanto, Q será 0,392 milímetros. Voltando ao programa, o valor de Q será 392, pois esse valor deve ser informado em milésimo de milímetro. O valor de F é referente ao passo da rosca e será 2. Nesta simulação, observamos o programa executando o ciclo G76. Podemos também utilizar o ciclo G76 para a usinagem da rosca cônica. No exemplo a seguir, observaremos que os cálculos no programa de uma rosca métrica são, em maioria, aproveitados no programa da rosca cônica no padrão NPT. Devido à estrutura da peça ser cônica, adicionaremos mais alguns cálculos. O primeiro cálculo que faremos será a conversão do passo de fios por polegadas para milímetros. Para fazer esta conversão, vamos pegar o valor de uma polegada, 25,4, e dividirmos pelo número de fios por polegada, que no nosso desenho está representado como 11 fios e meio. Fazendo a divisão, teremos um avanço a ser programado de 2,209. O segundo cálculo será o da altura do filete. No caso da rosca NPT, na altura do filete, o valor da constante é 0,866 vezes o passo. Passando na fórmula, ficará P é igual a 0,866 vezes 2,209, sendo a altura do filete igual a 1,913. O terceiro cálculo a ser feito será para identificar o valor do diâmetro final. Assim, a fórmula ficará x é igual a 33,4, que representa nosso diâmetro inicial da rosca, menos 1,913, referente à altura do filete, multiplicado por 2. O diâmetro final será igual a 29,574. Agora, vamos calcular a profundidade do primeiro passe para este exemplo, conforme a fórmula, que é igual à altura do filete, que é 1,913 dividido pela raiz quadrada de 16, que será o número de passadas definidas para este exemplo. Teremos o valor de Q igual a 0,479, ou seja, na primeira passada, a ferramenta tira quase 5 décimos, e à medida que ela irá aprofundando mais, ela retira menos material. Agora, iremos calcular a parte da inclinação do desenho. A rosca NPT tem por padrão a inclinação de 1 grau e 47 minutos. Primeiro, vamos converter os minutos em décimos de graus. Faremos o seguinte cálculo. 1 grau equivale a 60 minutos. Fazendo uma regra de 3, descobriremos quantos décimos de graus corresponde a 47 minutos. Então, 60 multiplicado por A é igual a 47 vezes 1. A é igual a 47 dividido por 60. Portanto, 47 minutos correspondem a 0,783 graus. Como já temos 1 grau mais 0,783, teremos então 1,783 graus como ângulo desta inclinação. Agora, iremos encontrar a conicidade. No desenho, observamos que há um triângulo que destacamos em amarelo, com um ângulo de 90 graus entre as linhas, e teremos que descobrir qual o valor deste cateto, que será representado pela letra R. Para esse cálculo, temos a informação do ângulo, que é 1,783 graus, e temos também o cateto adjacente, que será 25.
pois, além do comprimento da rosca, devemos levar em consideração o ponto de aproximação da ferramenta. Para esta aproximação, devemos respeitar o valor de 2 vezes o passo. No nosso caso, teríamos um valor de 4,418. Como não trabalhamos com uma medida quebrada, arredondaremos o valor para 5. Assim, 20 mais 5, 25. Utilizando a fórmula, a tangente de 1,783 graus é igual a R dividido por 25. R igual tangente de 1,783 graus multiplicado por 25. Assim, encontramos o comprimento do cateto, equivalente a 0,778. Feito estes 6 cálculos, já temos todos os valores para continuar o programa. Temos inicialmente o perfil, o cabeçalho, chamamos a ferramenta, ligamos a rotação no sentido horário e agora faremos a aproximação em G0. O valor de x deverá ser um pouco maior que o diâmetro da peça e temos que respeitar o mesmo valor de z que utilizamos para o cálculo. Como utilizamos 5 para somar no cateto, o nosso valor em z obrigatoriamente deverá ser 5. No bloco N70, informaremos o G76P01 referente a uma passada para acabamento, 10, pois necessita de saída angular, já que não possui um canal na peça, e 60, referente ao ângulo da ferramenta utilizada. O valor de Q, mínima quantidade de material removida por passe, será 150, e o valor de R, valor removido no último passe, será 0,12. No bloco N80, informaremos novamente o G76. O valor do x é 29,574, que calculamos. O valor de z é menos 20 e representa o comprimento da rosca. A letra P, valor calculado, multiplicado por 1000. A letra Q, valor calculado, também multiplicado por 1000. O valor da letra R, também já calculamos. Porém, por se tratar de um roscamento externo, o valor do R será negativo. Assim, o valor de R ficará menos 0,778 e o valor de F será 2,209, conforme já calculamos. No bloco N90, a ferramenta retorna ao ponto de troca e finaliza o programa para a retirada da peça. Nesta simulação, observaremos o programa executando o ciclo G76 na usinagem de uma rosca cônica. Para mais informações sobre o ciclo G76, consulte o manual de programação e operação do seu equipamento.